Boa noite, meus irmãos, né? Gratidão novamente aqui à nossa Sodec de lembrar da gente de vez em quando, né, para vir aqui matar a saudade e trocar umas palavras com vocês de coisas que de vez em quando a gente estuda. E no momento em que a gente estuda é interessante que o conhecimento ele não pode ser guardado. Quando terminamos tendo alguma coisa diferente nas nossas reflexões, é importante a gente estar levando isso para frente, né? Quando a gente traz, vocês estão vendo aqui uma campanha, o melhor é viver em família. E aí já a gente vai entrar nela, porque hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a caridade na família. A caridade na família. Mas quando a gente retoma um pouco a história, nós vamos recordar que Jesus, quase 2000 anos passados, quando aqui esteve conosco, ele soltou uma frase que alguns vão recordar dela, que ele diz assim: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E na hora em que ele traz isso, fica muito claro a proposta de que ele está falando do quê? Do Velho Testamento. Porque Jesus era judeu, né? E naquele momento em que ele traz o Velho Testamento como a base das suas ações, a gente começa a observar que as suas ações terminaram vindo um pouco diferente do que a lei até então era colocada. Lógico, em vários e vários momentos ele cita a lei que para nós ainda não é compreensível. Por exemplo, aquela situação: se alguém vos bater a face direita, apresentai a esquerda. Isso é um costume dos judeus, né? Na interpretação nossa cristã é muito diferente do que os judeus interpretam. Mas não vamos estar trazendo aqui hoje essa questão, porque eles também deu uma nova reescrita nesse sentido. Mas na hora que a gente começa a entender a história de Jesus, nós vamos ver uma coisa muito diferente do que existia até então. E por quê? O que existia até então? Vamos pegar aqui apenas um exemplo: perdão. Quando a gente acessa a Bíblia cita a palavra perdão aproximadamente 80 vezes, 78, dependendo das edições, né? E só tem uma única referência sobre o perdoar no Velho Testamento. Todas as outras é no Novo Testamento, ou seja, todas as outras trazidas por Jesus. E até então, essa questão não existia na lei antiga. E se nós formos buscar ainda essa praticamente única vez que essa palavra acontece, do ato de se perdoar, era de Deus perdoando aquela situação de Caim e Abel. Ou seja, não era nem um perdão entre a gente, era o perdão do Pai para alguém. Mas veio Jesus e começou a não descumprir a lei, mas complementando-a de uma maneira inigualável. Inigualável. Tanto assim que muitas religiões ainda na atualidade, quando terminam estudando a Bíblia, eles terminam citando muito mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Muitas das religiões que ainda existem por aí, essas novas, inclusive, que estão surgindo, neopentecostais, se nós formos verificar, a base deles termina sendo o Velho Testamento, e muitas das vezes, lógico, aparece Jesus, isso, aquilo, mas o Velho Testamento termina sendo muito mais a base de muitos dos seus estudos. Mas para nós, que nos colocamos como cristãos, e diga-se de passagem, é uma inquietação essa de dizer que nós somos cristãos. Porque o que é ser cristão? Cristão é aquele que segue o Cristo, não é verdade? A gente segue o Cristo? Uma boa pergunta, né? A gente se diz cristão, mas na hora que a gente observa a ideia do que o Cristo nos falou, para podermos, seguindo o que o nosso querido Kardec nos trouxe na pergunta 625, quando ele faz a inquisição aos espíritos: se Deus nos deu alguém para nos servir de modelo e guia, e a resposta é a mais curta que existe no livro dos Espíritos: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Bacana.
a gente tem a consciência disso. Mas será que no nosso dia a dia a gente realmente tem Jesus como nosso modelo para as nossas ações? Tem Jesus como nosso guia para desenvolvermos os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas atividades no cotidiano? Então, por vezes a gente coloca que terminamos sendo muito mais cristãos de boca do que nas ações. Mas não tem problema, porque nós ainda estamos no aprendizado, muito no aprendizado. E nessa situação de estarmos no aprendizado, muitas das vezes a gente termina se pegando na questão das incoerências entre o que a gente fala e o que a gente faz, o que é muito bom. Porque no passado, possivelmente, em outras existências, isso não nos inquietava. Atualmente, quando observamos as nossas ações e as nossas divergências entre o que a gente fala e o que a gente faz, já nos inquieta, já nos tira, muitas das vezes, daquele patamar de tranquilidade que a gente está. Poxa, mas eu falo isso e não consigo fazer. Quem recorda isso para nós é o nosso querido Paulo de Tarso. Ele tem uma frase, que muitos aqui vão recordar, que ele nos dizia: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E vejam só, quem disse isso foi Paulo de Tarso. Um companheiro que já estava numa condição evolutiva muito, mas muito, muito superior à nossa. E ainda assim, ele verificava essa incoerência naquilo que ele queria fazer e naquilo que ele realmente fazia. Então, muitas das vezes, quando pegamos essa situação, nós vamos encontrar algumas situações que nos deixam inquietos dentro da nossa família. E nessa questão da nossa família é exatamente o assunto que a gente vai abordar hoje, que é a caridade na família. A gente vai observar que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, que é dedicado exatamente ao tema caridade, no item 10, fora da caridade não há salvação, nós temos dois conceitos importantes. O primeiro, caridade, e o segundo, salvação. Como é que a gente pode compreender essas máximas? Vamos estar seguindo aqui na nossa fala. A gente ainda encontra no Evangelho uma mensagem da nossa companheira, o Espírito Rosária, lá no capítulo 13, com o título Caridade Material e Caridade Moral. Como é que a gente pode compreender essa diferença trazida por esse Espírito? Até porque muitas das vezes você vai estar falando com alguém e alguém fala assim: minha irmã, eu não posso fazer caridade, eu estou tão apertado, né? Põe assim a mão no bolso, como se a questão da caridade fosse exclusivamente financeira. Você dá dinheiro para alguém que está precisando de caridade? É. Nós ajudarmos uma instituição que faz caridade para que essa instituição possa fazer caridade também é uma caridade? Até porque hoje nós estamos no mundo numa condição, relembrando que Jesus nos falou, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No mundo de César, o financeiro é necessário? A gente auxiliar alguém com as coisas do mundo de César também é necessário. Mas a caridade não se restringe a essa questão. E, na verdade, muitas das vezes, o que se espera, lógico, o financeiro é importante, quem puder pode estar continuando a dar, é necessário para que as obras do nosso dia a dia possam estar ajudando aqueles que têm uma condição menor do que a nossa, mas muitas das vezes o que a gente está precisando não é o dar, é o se doar. Né? Por isso aqui a ideia da caridade moral. E tem a caridade material, mas também tem a caridade moral. E aquele que às vezes não tem condições de dar, ou até tem condições, o mais importante, muitas das vezes, é exatamente a caridade moral, que às vezes a gente esquece dentro dos nossos lares. Tá? Vamos estar conversando sobre isso. Na questão 886,
nós temos Kardec questionando a espiritualidade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí ele pegou, né? Ok, Jesus é o maior exemplo que a gente tem de caridade. É o maior exemplo. Alguém lembra de Jesus colocando a mão no bolso, tirando um dinheiro e dando para alguém? Até porque ele não tinha nada. E aí foi o maior exemplo de caridade. Não é verdade? Mostrando exatamente que a caridade não depende da questão material. Não depende. E a resposta que os Espíritos nos deram é muito interessante, porque ele nos coloca 3 frases. O que é que Jesus entende como caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência, perdão. B e P. Hoje, às vezes, vocês vão estar encontrando, principalmente no movimento jovem, espírita, a questão chamada o BIP da caridade, tirada exatamente da questão 886 do Livro dos Espíritos. E quando se fala na caridade, o que hoje se busca internalizar, principalmente junto à juventude, é que a gente tem que estar internalizando o BIP, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. E vejam só, o perdão vem no final, porque foi Jesus que trouxe à face da humanidade a proposta do perdão. Porque até então, a lei que existia, as religiões, ou a religião que era pregoada na época, não se tinha a proposta do perdão como uma prática do cotidiano. E Jesus trouxe isso muito, mas muito, muito forte. E nós vamos encontrar lá na Revista Espírita de agosto de 1865, uma mensagem publicada por Allan Kardec, que é uma mensagem muito inquietante. E vocês vão ver o porquê que essa mensagem termina mexendo conosco. Que é chamada A Chave do Céu, que é uma dissertação sobre a caridade. O autor espiritual faz uma indagação se estaríamos quites com a família desde que socorremos os chamados pobres. Nós vamos já ver esse autor, porque esse autor ele era contemporâneo de Kardec. Na época que a doutrina espírita surgiu, ele estava vivo, era um sacerdote da Igreja Católica, e o foco dele, enquanto sacerdote católico, era estar trabalhando com a família. Desencarnou por volta de 1860, e logo na sequência nós temos algumas mensagens dele no próprio Evangelho. Em 1865, ele tem essa dissertação onde trabalha esse assunto. Mas vamos lá. Nos dias atuais, se nós formos ver, a família tem pedido socorro. Isso é uma realidade geral. Quando trazemos essa realidade para a nossa casa espírita, vocês vão observar que as nossas casas espíritas, quase todas elas têm o que a gente fala do atendimento fraterno. Há 30, 40 anos passados, os atendimentos fraternos na casa espírita eram: minha irmã, estou com dificuldade lá em casa porque está aparecendo coisas estranhas, né? Eu acho que o obsessor, ou seja, muito do que se falava no passado, no atendimento fraterno, era mediunidade, era obsessão, né? Era o grande foco. Nos dias atuais, mais de 90% das situações que aparecem no atendimento fraterno é questão de família. É questão de família. São as famílias que estão tendo confusões, problemas de esposa com marido, marido com esposa, filho com pai, pai com filho, irmãos, a avó que não se entende de jeito nenhum com o neto, por isso tem problema com a nora, né? E vem essas dificuldades para a casa espírita pedindo o auxílio, porque a família está passando por um momento de dificuldade. E é muito interessante que esse instante que a gente observa na atualidade vem ao encontro de uma situação que daqui a algumas décadas vai se resolver. Ué, o que é isso?
Nós estamos no que hoje chamamos de momento de transição planetária. Esse momento de transição planetária é um momento conturbado, onde nós vamos estar deixando valores do nosso passado para estar buscando valores novos do mundo de regeneração. Todo mundo já ouviu falar que nós estamos no mundo de planeta de provas e expiações. Lembram disso? Né? Hoje, nessa fase de transição, o nosso querido Bezerra de Menezes, em 2010, quando fizemos o Congresso Brasileiro do Espiritismo, ele chegou a afirmar que naquele ano a gente já tinha passado um momento intermédio, né? Onde a subida da regeneração encontrou a de provas e expiações. Nós ainda, então, estamos nessa fase, entre regeneração e provas e expiações, mas já estamos no mundo de regeneração. Só que convivendo com o mundo de provas e expiações. Nós estamos com as duas coisas ao mesmo tempo. Alguns vão falar assim, já estamos no mundo de regeneração? Não na sua integralidade, mas já. E se nós formos ver, algumas pessoas podem falar assim, mas Marco, como é que está no mundo de regeneração com tantas guerras que estão acontecendo por aí, com tantas catástrofes? Em alguns países, alguns povos. São, se formos verificar, casos realmente que hoje chocam a humanidade. Ok, vamos pegar aqui a nossa guerra da Ucrânia, né? Quantos anos estamos com isso? A invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada em fevereiro. Quieto. Ouvem tudo, né? Olha lá. Né? O pessoal sabe disso, não precisa falar. Essa invasão da Ucrânia, já estamos indo para o 4º ano, se não me falha a memória. Como é que está a aceitação disso pela humanidade? Não está. Eu diria que talvez 80% dos países estão contrários do que está acontecendo. Inclusive de que está colocando que se o presidente da Rússia aparecer em seus países, ele será preso por crime contra a humanidade. Então vocês veem que apesar dos fatos estarem acontecendo, a humanidade em si já não aceita mais. Vamos pegar aqui na época em que Kardec codificou a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma mensagem falando do duelo. O duelo era uma coisa normal que acontecia na rua. Né? Hoje, existe duelo? Existe, se nós formos para a favela da Rocinha, né? Algumas coisas nesse sentido. Na nossa sociedade, na nossa comunidade, isso não acontece. E quando se tiver uma notícia dessa, se torna um comentário não aceitável. Né? Então a humanidade tem evoluído e evoluiu. Se nós formos ver, talvez aí 80% do grupo do nosso planeta Terra já está muito mais para o bem do que para o mal. Agora, o grande problema é qual? Para a gente que está buscando fazer o bem, termina se escondendo. Né? Não dá a cara à frente. E aí parece que o mal está pior, quando na verdade não está. E nesse momento de transição planetária, nós observamos, e Joana de Ângeles tem uma mensagem muito linda, que ela fala sobre essa questão da transição, que esta é a fase da separação do joio do trigo. Esses companheiros que não estão em condições de seguirem na continuidade do nosso planeta, há exemplo do que aconteceu há alguns milhares de anos com os nossos companheiros do sistema de Capela, em que eles não tiveram condições de permanecerem no seu mundo e foram transferidos para um outro mundo e vieram para a Terra. Agora o que está acontecendo é isso. É como se a gente estivesse numa escola, a Escola Terra. A Escola Terra está subindo de nível. Hoje a gente tem o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Estamos nos últimos anos do ensino fundamental. E está se dando a possibilidade de todo mundo que está no ensino fundamental passar para o ensino médio. Vamos fazer assim uma analogia.
daqui a algumas décadas, não vai ter mais ensino fundamental aqui na Terra. Né? Só vai ter o ensino médio. Quem não teve condições de passar por ensino médio vai para outra escola. Essa outra escola, na analogia, é um outro planeta. É isso que a espiritualidade nos coloca. Kardec já nos trouxe essas informações. A Gênese, no finalzinho, é coberta desse tipo de coisa. Fala-se no Evangelho, em todas as obras de Kardec, ele comenta sobre esse momento final. Então como é que a gente vai estar se estabelecendo para poder estar acompanhando essa continuidade para o ensino médio? Lógico, muitos aqui já se encontram matriculados no ensino médio. Muitos. Mas outros não. Deixa eu pegar um exemplo triste, mas que serve de modelo para a gente entender. O nosso querido irmão que precisa de muita pressa, Fernandinho Beiramar. Né? Ele está na condição do ensino médio aqui na Terra? Longe, talvez nos primeiros anos do ensino fundamental. Então ainda vai demorar. Esse é possivelmente, que não vai estar dando continuidade aqui. E muitas das vezes a gente observa essa situação. Como é que a gente vai estar fazendo para estar melhorando essa condição? Exatamente buscando uma coisa importante, que é a caridade na família. E por que a gente traz esse tema hoje, então? A reencarnação, ela firma esses nossos laços de caridade, esses nossos laços afetivos. Eles terminam dando condições para que a gente possa, no nosso caminhar aqui na Terra, estar reconstruindo as ligações entre esse grupo que veio para nascer junto. Veio para nascer junto? Vamos pegar aqui, Emmanuel, no Consolador, na questão 175, questionam a ele para dar uma resposta. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se aqui na Terra? O que é que ele está dizendo? Estamos lá na espiritualidade. Vai chegar um determinado momento que vai dizer assim, minha irmã, você precisa descer e reencarnar. Né? Aí, opa, uma mulher engravidou, vem cá. Pronto. É assim que faz? Não é. Né? Não é. Deus não joga dados, como diria algumas pessoas. Então, no momento em que vai se pensar alguém voltar à Terra para o processo da reencarnação, a gente lê isso o tempo todo nas obras do nosso querido André Luiz, do planejamento reencarnatório. Você vai voltar para a Terra, será sua mãe, esse aqui será seu pai, esses aqui serão seus irmãos. Meu Deus, eu vou ter ele como irmão? Vai! Né? E por quê? Vamos pegar aqui o teu passado. Como é que foram as relações de vocês? Se vocês não nascerem na mesma casa, não vierem como irmãos, na hora que vocês se encontrarem lá, vocês vão fugir um do outro. Então, a possibilidade de você nascer com o seu irmão é porque você vai ser forçado a conviver com ele. Olha só que coisa linda a justiça divina faz, né? Porque naquele momento, se desse para a gente optar, a gente fugia. E aí, irmão, não tem como fazer. Pelo menos naquele meio tempo, a gente vai ter que aprender a conviver. Mas vamos ver a resposta aqui, nosso querido Emmanuel. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E aí é interessante porque, nessa primeira resposta, Emmanuel nos fala qual é o objetivo da família. Qual é? Desenvolver uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. O que é fraternidade? As pessoas aprenderem a amar como irmãos. Hoje em dia a gente está com marido e mulher,
mãe e filha, mas no fundo todos nós somos irmãos, porque filhos de Deus nós somos. E daqui a algumas encarnações, às vezes as coisas mudam. Hoje, marido e mulher, nós vamos ser irmãos numa outra vida. Pai e filha, mãe e filho, né? Essas questões familiares consanguíneas, elas se alteram ao longo do tempo. Mas o que importa é, independente da situação que está aqui hoje, tarefa construtiva de fraternidade, de nós nos amarmos. E continua Emmanuel respondendo. Preponderam nesse instituto, ou seja, na família, que é o instituto divino, os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Ou seja, de outras vezes a gente conviveu, se gostou, a gente volta a nascer nas mesmas famílias. Isso acontece. Todavia, contudo, entretanto, vejam só, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Ou seja, apesar de a base, muitas das vezes nas nossas relações familiares, ser exatamente o amor, encontramos dentro da família pessoas que não vieram pelas experiências do amor. Vieram pelas experiências que tivemos no passado, dos ódios, das perseguições. Porque talvez para muitos de nós, essa encarnação seja a primeira que a gente esteja querendo ir pelo caminho do bem. Talvez. Mas muitas outras, a gente não tenha feito isso. E se nós formos ver, por que eu digo essa situação? Jesus esteve conosco há quanto tempo? Quase 2000 anos, né? Nós tivemos 2000 anos ao longo dessas existências da gente fazer o bem, da gente se encaminhar para o caminho do amor. E se hoje, na hora que nós nos avaliamos, ainda encontramos aquele carvãozinho aqui dentro, imagina as outras existências, como é que nós éramos. A gente não soube aproveitar. Não soube mesmo. Por isso que, sem sombra de dúvida, sem possibilidade de erro, porque eu me incluo nisso, talvez essa seja a nossa primeira possibilidade encarnada de querer só fazer o bem. Lembrando, eu estou falando do querer fazer o bem. Do fazer ainda está um pouco longe. Né? Lembra do Paulo? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque ainda está dentro da gente esse tipo de coisa. Ou seja, nós ainda erramos. Nós erramos. Mas a gente já quer acertar. Nós buscamos no nosso cotidiano a questão do acerto. Apesar de ainda cometermos muitos deslizes. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Não é, irmão? Minha amiga, você vai nascer naquela família. Por que você vai nascer naquela família? Porque temos coisa com aquela família. E quando eu falo que temos coisa com aquela família, nós trabalhamos na área de atendimento de saúde mental. E é muito comum para as pessoas no processo de terminalidade, quando se encontram naquele finalzinho da existência e recebem a notícia de dizer assim, companheiro, talvez mais alguns dias de vida só que você vai ter, internado lá no hospital com aquela doença terminal, a pessoa fala assim, meu Deus, ela não para e fala assim, eu ainda estou com 10 milhões guardados no banco, eu tenho que gastar esse dinheiro, eu preciso fazer umas viagens, doutor, não consegue uns dias a mais de vida porque eu quero gastar um dinheiro lá no Havaí. Não é isso que vem na cabeça dele. Não é. Não é. Nesses momentos terminais, quando as pessoas identificam que não tem mais uma continuidade longa de vida, o que paira em suas cabeças, em suas mentes, o que pesam nos seus ombros, são os relacionamentos ao longo das existências que
não foram bem desenvolvidos. Doutor, será que eu não consigo mais um tempo? Eu briguei com meu irmão há 40 anos por uma coisa que ele fez e hoje eu estou vendo que foi besteira. Oh, meu Deus, nunca mais o vi. Não, eu não posso partir sem falar com meu irmão. Olha só, é a angústia do final da existência. Doutor, será que eu não consigo mais um período porque eu trabalhei tanto e deixava meus filhos sem a minha presença? Eu não brincava com eles. Eu tenho que estar voltando para casa para eles terem boas lembranças de mim. E dizer para minha mulher que eu a amava tanto. Porque eu a amava, mas não dizia isso, porque se eu falasse, ela ia acostumar, e acostuma mesmo, né? Mas a gente não fala. E naquele finalzinho da existência é o que pesa. É o que pesa. E é o que pesa é o quê? São os nossos grandes relacionamentos de família que a gente deixa passar. Isso termina se tornando uma questão inquietante. É uma questão inquietante. Deixamos aquele planejamento reencarnatório que foi feito primordialmente para a nossa família, porque ninguém nasce numa família mesmo. Se você tem um pai difícil, ou é um filho difícil, uma esposa difícil, um marido difícil, às vezes, o difícil da relação não é o outro, somos nós. E aí a gente tem que parar, até também para analisar sobre isso. Porque é muito fácil eu virar e falar assim, minha companheira, a minha esposa, né? E estou falando mal dela. Aí ela conhece minha esposa e fala assim, eita, né? E fala assim, eu conheço os dois e não é bem isso que ele está falando, não. E não é mesmo. O difícil da situação sou eu. É o cuidado que temos que estar realizando no nosso dia a dia, de não achar que dentro da família os problemas que nós temos é do outro. Porque o que vai ficar ao final é o quê? O que você fez para poder resolver? O que é que você fez? Mas o outro... Não é essa a pergunta. Independente do outro, o que é que você fez? Porque o que vai ser solicitado para nós no acerto de contas ao final do nosso planejamento reencarnatório, quando voltarmos para outro plano, não é o que o outro realizou, não. Mas é o que você fez. Isso é o que vai estar dando a tranquilidade no seu coração de você ter desenvolvido o seu dever. Porque muitas vezes a gente fica questionando os nossos direitos. Quando, na verdade, o que nós temos que estar buscando, todos nós temos direitos? Temos. Mas o que a gente tem que estar buscando muito para esse processo de tranquilidade na alma é o que é que nos cabe fazer. Então hoje nós vamos fazer aqui um convite especial, porque na nossa vida, ela sempre vai ser feita de escolha. Escolha. E sempre que a gente escolhe, se você escolheu isso aqui você não vai ter. Né? Você ganhou isso, mas você perdeu isso. Escolha sempre tem perdas e ganhos. Sempre, sempre, sempre. Não tem como você escolher e só ficar com ganhos. Tem perda. Você vai tirar férias, vai para a praia. Que maravilha, né? Mas perdeu a possibilidade de ir para a floresta, para o campo, ter uma outra experiência. Né? Saiu daqui hoje, foi para uma pizzaria. Com o calor que está tendo, perdeu a possibilidade de tomar um sorvete. Né? Ela já gostou da ideia de sorvete. Ok, a gente vai. Então, sempre nessas possibilidades da vida, quando você escolhe uma coisa, você perde outra. E é sempre desse jeito. Mas uma situação que temos que ter muito claro é que a nossa escolha tem que estar muito focada na nossa felicidade. A felicidade tem de ser o alvo das nossas escolhas. E quando trazemos essa ideia da felicidade, como construir então a felicidade? A felicidade para podermos, num determinado momento, quando chegar aquele nosso último suspiro, voltarmos para o plano espiritual tranquilos.
tranquilos. Porque a tranquilidade de alma te dá a felicidade de espírito. Te dá. É a caridade na família. Então, o que é família? Vamos pegar aqui uma definição que eu gosto muito dessa definição. Vejam só. Família é um grupo de pessoas cheia de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam. Ele enumerou pequenas coisas aqui, tá? Então, na família, a gente tem que desenvolver apenas tolerância, benevolência, caridade, perdão, respeito, gratidão, paciência, direito e dever, limites. Enfim, aprender a amar. Só isso. Né? Então, a família serve para a gente só fazer isso. Fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Porque muitas das vezes a gente exige do outro que ele seja uma coisa que a gente ainda está longe de ser. Temos que começar a fazer uns momentos de meditação, de autoconhecimento, porque nós, nesse processo, terminamos desenvolvendo algumas coisas que, se nós mesmos fôssemos pensar o que a gente está fazendo, não faríamos. Né? E ele termina essa definição dizendo: nós não nascemos onde merecemos. Olha só que interessante, né? Mas nascemos onde necessitamos evoluir. Sensacional essa definição, né? Vocês viram essa definição no livro Espírita? Qual é o autor desse livro? Feita pelo Papa. Eu digo que ele é um Papa espírita, porque aquilo ali é espiritismo. Né? Para ele dizer que nós não nascemos onde merecemos, mas onde precisamos evoluir. Meu Deus do céu! É a doutrina espírita mais presente nessa fala do que esse ponto? Não tem como. Né? A nossa querida Joana de Ângeles nos traz uma fala que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, se a nossa família hoje tem dificuldade, parabéns, você foi colocado no local exato para poder resolver. É esse um princípio. Né? Por uma contingência reencarnatória, nós temos um compromisso inadiável para a reparação. Inadiável. Emmanuel, no livro Pão Nosso, numa mensagem maravilhosa intitulada Em Família, ele nos coloca o seguinte, ó: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Vejam só que fala interessante dele, porque muitas das vezes observamos dentro das casas espíritas pessoas que falam assim: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Está de domingo a domingo, Joana, na casa espírita, faz de tudo, né? Palestra, grupo mediúnico, limpa o chão, traz água para o palestrante, vê se o banheiro está limpo, vai no centro fazer a caridade, compra isso. A gente olha assim e fala: meu Deus, eu quero ser igual a esse aí. Mas dentro de casa, meu Deus do céu. E tanto está difícil dentro de casa, que ele vai para o centro espírita fugindo dos problemas de casa. Olha só. E aí vem o nosso querido Emmanuel e fala assim: como é que a gente vai querer ser benfeitor de 100 ou 1000 se a gente ainda não consegue servir a 5 ou 10? Quem são esses 5 ou 10? Continua Emmanuel, né? É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, onde é que tem que estar sendo o nosso foco do dia a dia? Dentro da família. É na família que está a nossa maior responsabilidade. Maior responsabilidade.
Então, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, ou seja, antes de nos colocarmos no mundo para fazermos a caridade, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Essencial. Por isso, recordo o nosso querido Chico Xavier, quando ele nos traz, e aí é o Chico, não é nenhuma mensagem psicográfica, psicofônica, não, essa fala é dele. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. E termina dizendo: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Porque quando chegarmos lá do outro lado, nós vamos expandir nossa visão. Assim, meu Deus, antes de ir eu me comprometi com essa família, eu aceitei receber esse meu filho, né? Eu fui na casa com esse pai e mãe e tinha esses irmãos para resolver isso, isso, aquilo, e não aproveitei. É o drama de consciência que a gente vai ter, porque não soube aproveitar o tempo. Nós deixamos o tempo passar, às vezes por tranquilidade da alma naquele instante, mas desgraçando a felicidade futura. Então, por vezes, é necessário a gente nos sacrificar nesse momento para poder construir a paz de espírito à frente. Esse é o princípio essencial. E aí vamos trazer, então, aquela mensagem colocada no início, que é exatamente na Revista Espírita de agosto de 1865, Kardec publica uma mensagem do nosso querido Lacordaire, intitulada A Chave do Céu. Relembrando, Lacordaire era um sacerdote católico, e ele, quando encarnado, ele colocou isso aqui, ó: a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. Se um homem sai da família corrupto, corrupto estará para a sociedade. O que é a sociedade? É o resultado da família. Queremos resolver coisas na sociedade? Vamos trabalhar com a família. Esse é o princípio básico de Lacordaire. E Lacordaire, nessa mensagem, ele fala sobre a chave do céu. O que é a chave do céu? A caridade. E quando ele traz a ideia da caridade, meus amigos, caridade, coisa mais linda, é a virtude dos anjos, blá, blá, blá. E chega num determinado momento, lá no finalzinho, ele vem e se faz uma pergunta. Ele se faz uma pergunta para ele mesmo responder. E a família? O que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Nós vimos a mensagem de Emmanuel, lá no Pão Nosso, que não. Não é verdade? Mas, em 1865, Kardec já respondia essa questão. E o que é que Lacordaire responde para a pergunta que ele se fez? Não, evidentemente, senhores. Porquanto, desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. E a gente coça a cabeça e fala assim, peraí, ele está falando da caridade. E que se eu for fazer caridade, eu tenho que fazer escolha. Eu tenho que hierarquizar a caridade? Nunca ouvi falar sobre isso. Quem está dizendo isso não é o Marco Leite. Quem está dizendo isso é o nosso querido Kardec, numa mensagem do Lacordaire, lá na Revista Espírita, intitulada A Chave do Céu, em agosto de 1865. E aí ele começa a mostrar o que é que ele está querendo dizer com essa questão de escolha de hierarquia. Vejam só que interessante. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Verai para o futuro de vossos filhos, preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. O que é que ele está dizendo? Vou fazer caridade? É isso? É. Onde é que você tem que começar a caridade? Qual é o seu primeiro pobre que você tem que atender? Família que você criou. Que é tua mulher, teus filhos. Vamos atualizar essa mensagem para hoje, né? Vossas mulheres, vossos maridos, tá? Deixa eu me proteger aqui, e vossos filhos.
É que naquele período ainda estávamos numa sociedade vitoriana, onde não se fazia muita referência nessa questão. Tanto assim que anteriormente, não evidentemente senhores. Então quem são os primeiros que a gente tem que atender? Mulheres, maridos, filhos. Ok? O segundo degrau, nós estamos falando aqui de hierarquia. O primeiro degrau da caridade é essa família. Mulheres, maridos e filhos. O segundo degrau, antes e depois. Por que antes e depois? Porque nós vamos ter pessoas aqui que ainda não casaram, que ainda não têm filhos, moram com os pais. Então, para essas pessoas, esse aqui é o primeiro degrau. Antes e depois, os autores dos vossos dias, o que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência. Vosso pai e vossa mãe têm direito à vossa solicitude. O que é que ele está falando aqui? Família. Quer fazer a caridade? Família. Família. Vamos no terceiro degrau? Depois vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Vejam que ele sempre começa assim, antes e depois. Depois. Ou seja, é uma hierarquia. É uma hierarquia. Primeiro nós vamos atender os esposos, as esposas e os filhos. Na sequência, os nossos pais. Depois, os nossos irmãos. E é importante a gente trazer essa questão dos irmãos, pois vemos muitas das vezes aquelas pessoas que falam assim, graças a Deus, saí de casa, me livrei daqueles meus irmãos. Como se os irmãos fosse difícil. E às vezes é. Às vezes é. Mas nós estamos vendo que Deus não erra. Deus não erra. Se Ele te colocou numa casa que você tem um irmão difícil, é porque naquele momento você tem que estar ajeitando isso. Você tem que estar facilitando. Vamos lembrar aqui a questão 175 de Emmanuel, quando ele fala qual é o objetivo da família? Desenvolver uma fraternidade real e construtiva. Então nós estamos na família para aprender a amar. Amar. Talvez a gente não consiga isso nessa vida, mas vamos passar por ela sem a questão do ódio. Sem a questão do ódio. Recordo, porque se nós não fizermos as coisas corretas agora, nós vamos estar adiando os nossos acertos à frente. Acho que tem uns 8 anos, eu e a Cristina estávamos dando uma aula lá na FEB para um grupo de família, e estávamos falando exatamente sobre essa situação de você estar acertando as coisas enquanto estás a caminho, porque essa é a fala de Jesus, Acerte as coisas com o teu irmão enquanto estás a caminho. E que dentro da família, nós viemos para aprender a amar, acertar as coisas com essa pessoa. Porque se nós não aprendermos a amar, nós estamos adiando esse compromisso para uma vida futura. Ok? Falamos isso, aí na terceira fila, um senhor de 80 e poucos anos começou a chorar. Na terceira fila começou a chorar. E chamou a atenção de todo mundo. Já estávamos quase terminando a nossa fala, 3 minutinhos depois fiz a prece, mas a Cristina já foi para o lado dele. O pessoal saiu, eu fui para o lado dele, falei assim, mas meu senhor, o que é que aconteceu? Você está dizendo que na próxima vida eu vou ter que voltar com a minha mulher? Eu acertei com ela que durante essa vida eu ia suportar ela durante esses 50 anos. Mas depois que a gente morresse, cada um ia para o seu lado. Ele estava desesperado naquele momento. Aí, na hora, eu falei assim, também, o senhor já conseguiu uma coisa bacana, que é a convivência. E essa convivência já vai estar facilitando. Na próxima, talvez vocês não precisem ser marido e mulher. Quem sabe sejam irmãos siameses. Mas não falei isso para eles, não. Mas qual é o objetivo da família? É aprender a se amar.
É isso que nós temos que estar fazendo. E aprendemos a amar quando a gente pratica a caridade. Quarto degrau da caridade. Depois vem os amigos do coração. Que interessante, né? Os 3 primeiros níveis são as nossas famílias consanguíneas. O quarto é a família espiritual. Família espiritual. Porque esses amigos do coração, na verdade, são os irmãos que a gente já ama, já traz aqui dentro do coração, já faz parte dessa nossa família universal. Quantas vezes você não observa alguém fala assim, minha irmã, você sabe que você é minha amiga. É mais do que amiga, né? Porque você sabe que eu não posso contar com a minha família, mas você é muito mais do que família para mim. O que você precisar, pode contar comigo, porque com a minha família eu não... Né? Quem nunca ouviu um negócio desse? Se você for ver, esses amigos do coração, eles não vieram na sua família porque não precisam nesse momento. Eles já fazem parte de você. Você já o ama. Né? Nesse instante da existência, quem apareceu na tua família, muitas das vezes é aquele que você ainda precisa aprender a amar. Amar. Ok? Quinto degrau. Depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Olha só que interessante. Todos os pobres. Kardec, 1865. Fora da caridade não há salvação. É verdade. Mas temos sido ensinados ao longo dessas décadas todas que temos que estar fazendo a caridade aqui. Opa! Temos que estar fazendo a caridade aqui. Para os mais pobres, para os mais miseráveis. E muitas das vezes não fomos orientados que o nosso real trabalho de caridade tem que começar no lar. Tem que começar no lar. Isso aqui é importante? É. O mundo precisa dessa caridade? Não tenho dúvida. Mas ela não é a primeira obrigação nossa. Tanto assim que o nosso querido Emmanuel fala assim, como é que você quer salvar no mundo, ser benfeitor de 100 ou de 1000, se você ainda não consegue atender numa casa 5 ou 10? Né? Se volte primeiro para o seu lar. Se volte. Mas não é para deixar de fazer isso aqui, não. Mas se volte para o seu lar. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita nos traz, trazendo a ideia de que a caridade na família é a chave do céu. É lá que a gente vai estar encontrando a salvação. E fechamos com essa fala da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, onde ela nos diz, né, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E o nosso grande esforço, trabalho de mexer aqui dentro é exatamente esse, de aprendermos a amar aqueles que vivem ao nosso lado, aqueles que dividem um teto conosco, aqueles que participam diariamente do nosso almoço, do café da manhã, da nossa cama, do nosso quarto. Essa é a grande dificuldade. E é esse, talvez, o ponto que, quando chegar o nosso momento final, venhamos nós a trazer a nossa consciência nos momentos de reflexão, quando passa o filme da nossa existência, como é que foram os nossos relacionamentos familiares? Pensem nisso. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e caridade na família. Fiquem em paz.